meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Palavras Benditas de hoje, com o mesmo espírito, com o mesmo desejo de nos unirmos aqui na nossa igreja virtual, na nossa comunidade cristã virtual, envolvendo tantas pessoas de várias denominações, vindo com um coração contrito, com o desejo de ouvir a palavra, de aprendermos juntos, de sermos edificados para o dia de hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Ângela, orem pela minha irmã. Ela tem um câncer. Uau! Oremos. Bendito seja o nome de Deus, ainda que sendo nós testemunhas de tantas mazelas, e esse é o grande desafio da experiência cristã, é nós ainda que sendo testemunhas de um mundo que cai aos pedaços, nós sermos ainda que vendo um mundo em tão grande dor, em tão grande sofrimento, por conta dos pecados que se acumulam, da maldade, da crueldade, da violência, nós sejamos estes que testemunham tudo isto, porém, com a esperança, a confiança, a sabedoria, a certeza de que Deus é Deus acima de todas as coisas, Ele continua sendo Deus e que esta história de dor e pecado terá um fim. Nós não podemos perder de vista que essa história de dor e pecado terá um fim. Nós não podemos esquecer das promessas do Senhor, do sacrifício de Jesus Cristo. Queridos, a nossa experiência cristã precisa estar centrada na cruz de Cristo. Se ao olharmos para a cruz de Cristo, nós não temos esperança alguma, somos mais miseráveis, somos os mais miseráveis da terra, como disse o apóstolo Paulo. Se nós olharmos para a cruz e não tivermos nenhum respaldo na cruz vazia, porque ela está vazia, Jesus fora tirado da cruz, posto no túmulo, e tanto a cruz quanto o túmulo ficaram vazios, porque Jesus passou pela cruz, cumpriu o ritual do sacrifício como Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que levou sobre os seus ombros os pecados do mundo. E nós aceitamos a Jesus Cristo. E quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós confessamos nossos pecados, nós reconhecemos que não há em nós condição para sermos salvos por obras ou por qualquer coisa que venhamos a fazer. Por maior que seja o sacrifício que eu e você façamos, não é possível sermos salvos e salvas por conta das nossas obras. Nossas obras, elas vêm a reboque da salvação que Cristo nos ofereceu. As nossas obras de justiça, nossas obras de amor, em comparação com as obras da grandeza, do amor, do poder de Deus, são como trapos de imundícia. Mas quando nossas obras, elas vêm por termos sido já salvos, alcançados pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, então nossas obras têm aí um outro significado. Porém, ainda assim, jamais serão elas as responsáveis pela nossa salvação. E tendo Cristo Jesus sido morto na cruz, e quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós estamos aceitando que Ele, sobre a cruz, levou os nossos pecados e que agora temos em Cristo Jesus confiança plena de que nele estamos guardados para a eternidade. Porque confiamos nele, porque depositamos nele a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa certeza, o nosso reconhecimento de que somos pequenos e só Ele é grande. Como disse João Batista antes de vê-lo ou quando o viu para batizá-lo.
ele disse que não era capaz, ele não tinha condições nem mesmo de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Ele chega a dizer que era Jesus quem deveria batizá-lo, mas para que se cumprisse o que estava escrito, João batizou o seu próprio Salvador. A humanidade, a humildade, a bondade, a misericórdia de Cristo se manifesta até mesmo ali dentro do Rio Jordão, quando ele deixa que João Batista o batize nas águas. Aquele sacrifício de Jesus na cruz é o marco da nossa experiência cristã. E o túmulo vazio, o túmulo vazio é a resposta de Deus ao pecado. Fim. A morte não será eterna para os que creem em mim. A morte não será eterna. A morte foi vencida por Jesus Cristo na cruz e no túmulo. Jesus Cristo comprou os seus filhos por preço de sangue. E Jesus, tendo nos comprado com preço de sangue, ele comprou-nos para a vida eterna, ele comprou-nos para a paz eterna, ele comprou-nos para reinar com ele para a eternidade. Aos santos, o Senhor diz que dará o direito a sermos participantes do julgamento, porque nós estaremos em Cristo quando julgarmos Satanás e seus anjos, nós estaremos ao redor do Senhor, nós estaremos com o Senhor para vermos o fim do mal, do pecado, do diabo e seus anjos, quando Satanás for lançado nas profundezas da destruição. O fogo eterno destruirá Satanás e seus anjos. Infelizmente perecerão com eles todos os que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Infelizmente. E infelizmente mesmo. Porque todos foram alvos da misericórdia do Senhor e todos chamou a todos o Senhor para que aceitassem ser participantes da natureza de Cristo, do reino de Cristo. E o que eu disse agora, o que eu digo agora, não será para sempre aceito. Não suportarão ouvir-nos dizer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Os ouvidos do mundo, os ouvidos dos ímpios, não suportarão ouvir-nos dizer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Seremos tidos como desrespeitosos, como arrogantes, seremos acusados, nós seremos perseguidos. Já há perseguição aos cristãos, claro que já há, especialmente em países onde o nome de Cristo é rejeitado, a fé cristã não é aceita. Mas, de toda forma, em todos os cantos da terra ainda veremos perseguição. Por isso, nossa fé hoje ela precisa estar centrada em quem realmente é o único. É o centro da nossa experiência cristã, é Jesus Cristo. Nós não podemos nos abalar diante nem desta nem de outras notícias, nem deste sofrimento, nem de qualquer uma outra dor, porque nós precisamos em Cristo Jesus, apesar das dores, permanecermos confiantes na sua graça, misericórdia, no seu livramento, no seu perdão, na sua salvação. Olhe para a cruz, ela está vazia. Olhe para o túmulo, ela está vazia, porque Jesus Cristo ressuscitou. Se perdermos queridos, se perdermos pessoas queridas, se nós mesmos morrermos, nós estamos em Cristo ou não estamos em Cristo? O nosso valor maior na vida é em Cristo ou fora de Cristo? A nossa confiança está onde?
Nossa esperança está em quem? Nossa esperança está nos governos da terra? Nossa confiança está nos governos terrenos? Nossa devoção em homens sobre a face da terra? Nossas certezas pautadas em palavras humanas? É isto mesmo? É isto mesmo que nós continuaremos testemunhando? Homens e mulheres ditos cristãos, pondo confiança na terra? Ou se perdendo mesmo por conta das dores da terra? É a morte que vai nos separar do amor de Deus? É a enfermidade que vai nos separar do amor de Deus? É o desemprego? É a falta de comida? É a falta de morada? É a falta de bebida? É a falta de pessoas? É a falta de amigos? É a falta de um marido? É a falta de uma mulher? É a falta de um casamento? É por causa de um divórcio que nós vamos nos apartar do Senhor? O que é que vai nos apartar? Ou o que é que nos está apartando da misericórdia do Senhor? O que é? Será que nós nos tornaremos murmuradores? Será que nos tornaremos queixosos? Será que ficaremos como ficaram aqueles que foram tirados do Egito sob tão grandes maravilhas? O poder de Deus fora grandioso, tremendo, nada nunca antes visto. O Senhor fez maravilhas diante dos olhos do povo. E o povo fora tirado dali com o mar que se abriu diante dos seus olhos. Além de todas as outras maravilhas, o mar se abriu. Poderia haver algo tão grandioso assim? Quantas vezes se viu o mar aberto? As águas que fizeram muros altos, enquanto o povo passava em terra seca, pisando no fundo do mar seco. E quando chega do outro lado, as águas desabam sobre os inimigos do povo de Deus, os inimigos do Senhor, os que rejeitaram o convite do Senhor, os que rejeitaram permitir que o povo de Deus saísse dali para adorar ao Senhor no lugar para onde Ele quisera levar o seu povo. Mas o povo sai do Egito com o espírito de Egito. E em lugar de aprender em Deus, a ser um adorador, a crer em Deus, porque Ele se manifestava diante deles, porque Moisés falava com Deus, porque havia manifestação de Deus de dia e de noite, porque o Senhor dava comida para eles, comida do céu, não era uma comida qualquer. O povo não ficou debandado no deserto passando fome. O Senhor deu comida do céu. O Senhor estava presente, havia coluna de fogo, iluminava de dia, aquecia à noite. Quer dizer, iluminava de dia era o sol, né? Mas acompanhava, dirigia. O povo de Deus era acompanhado pelo Senhor. Durante o dia, a sombra do Senhor naquele deserto onde não havia uma árvore. E eu já estive no deserto, lá em Israel. Já passei pelo deserto das terras egípcias, saindo de Israel para o Egito. É de fato uma amplidão de terra seca. Alguns beduínos, comunidades beduínas ali que vivem naquele lugar com a experiência de viver no deserto. Foi no lugar como aquele que o Senhor manifestou sua misericórdia cuidando do seu povo, e em troca disto, o que seus filhos fizeram?
Queixas e mais queixas e mais queixas, insatisfeitos com o pão do céu, insatisfeitos com a água que bebiam, insatisfeitos com a jornada, insatisfeitos e querendo voltar para o Egito, querendo ser ainda escravo no Egito, querendo viver ainda sob a escravidão imposta pelo Egito, e eles trocavam a liberdade na presença de Deus, sendo que em poucos dias chegariam à terra prometida, eles queriam voltar. E eles começaram a se queixar de Moisés, só que quando eles começaram a se queixar de Moisés, eles estavam se queixando, era do próprio Deus. E muitas vezes é a mesma experiência que nós vivemos. Nós nos esquecemos de Cristo, nós nos esquecemos da cruz, nós nos esquecemos do túmulo de Cristo que está vazio, nós nos esquecemos das promessas de Jesus Cristo, nós nos esquecemos de que Jesus Cristo vai voltar. Nós nos esquecemos de que a nossa salvação está em Cristo Jesus e Ele é aquele que promete e cumpre. Se Ele nos deu salvação, está dada, ela é nossa. Só precisamos permanecer em Cristo. Nós só precisamos permanecer em Cristo. Nós precisamos nos encorajar em Cristo. Não é nas circunstâncias. Nas circunstâncias eu tenho dificuldades, nas circunstâncias eu tenho problemas, nas circunstâncias eu tenho pesares, nas circunstâncias é o desespero que assola o mundo, é o medo que assola o mundo, é uma pandemia causada por um vírus novo, é uma pandemia emocional, uma pandemia de dor, uma pandemia de desespero, e são pandemias sobre pandemias que está se instalando no mundo e nós não podemos nos esquecer de que estamos em Cristo Jesus, para enfrentarmos qualquer dificuldade, sermos guardados nele, para que de tal maneira, ainda que morra, eu, você, os nossos queridos, ainda que a morte bata à porta da nossa casa, nós estamos em Cristo Jesus, guardados para a eternidade. Nós estamos em Cristo Jesus, guardados para a eternidade. A palavra de Deus, ela vai nos sempre fazer pensar a partir do centro do Evangelho, do centro da verdade, do centro da vontade de Deus, que é Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa glória. É preciso dizer isso muitas vezes, porque nós somos muito centrados em nós mesmos. Os nossos problemas é tudo que nos importa todos os dias. Nós nos assentamos sobre os nossos problemas e ficamos ali o dia inteiro chorando os nossos problemas. E nós temos assuntos únicos na vida, os nossos problemas. Nós somos daqueles que recitam monólogos sobre problemas. Fala sozinho sobre seus problemas e nada mais. Como o povo de Israel, povo murmurador, povo teimoso, povo murmurador, queixoso, que não considerava a bênção, a graça, a bondade, a longanimidade, a paciência, o bem de Deus, não consideravam. E eu temo que nós também sejamos destes que desconsideram a bondade de Deus. É muita queixa, é muita intriga, é muita reclamação. Nós reclamamos demais, meus amigos, meus irmãos. Nós reclamamos do que temos, reclamamos do que não temos, nós reclamamos da vida, nós reclamamos da morte. Os que estamos vivos queremos morrer porque nós nos queixamos de viver e pensamos ser a morte a melhor saída. Mas nós nos esquecemos de que Jesus Cristo já morreu por nós e se nós estamos passando aqui por duras provas e se estas provas nos conduzirem a uma experiência de dor e de morte, é preciso ter em Deus paz, fé, confiança, de que em Cristo Jesus nós estamos guardados para a vida eterna. Entende?
Por que tanto lamento, tanta lamúria? Não é nem o lamento em si, é a lamúria, é a queixa, é a reclamação. Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus não responde, Deus está longe, eu não me sinto amada, eu não me sinto. É tudo centrado no eu, é tudo eu sinto. E Deus? Onde está Deus? Por que fazemos assim? Por que façamos dessa maneira? Olha o que está aqui. Na carta de Judas, uma carta tão pequenininha, né? Muitas vezes até passa despercebido. É a última carta do Novo Testamento até chegar em Apocalipse, não é? Então, logo a seguir, a carta de Judas vem o Apocalipse. Então, no verso 16, ele diz assim: estes tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias. Adulam os outros por motivos interesseiros. A primeira parte do texto, ela tem justamente aplicação ao que eu estou levando você a considerar. Vou ler o versos antes para ficar dentro do contexto. Ele estava falando sobre pastores que apacentam a si mesmo, são nuvens sem água impelidas pelos ventos, são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos. Nuvens impelidas pelo vento, ou árvores que em plena estação de frutos continuam sem frutos. Em que estação nós estamos? Que tempo é este que nós estamos vivendo agora? Que frutos nós temos dado? Ou temos sido daqueles que em quaisquer estação não temos dado fruto nenhum para a glória de Deus? Duplamente mortas e arrancados pela raiz serão estas árvores. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. Sabe quando o mar traz à superfície aquela espuma da própria sujeira que o mar carrega? Sabe quando nós deixamos espumar as nossas próprias mazelas e nós só sabemos falar, espumar as mazelas, espumar os problemas, espumar as dificuldades. Nós vivemos como um mar que carrega as suas sujeiras, ele próprio trazendo à superfície. Somos nós também assim? Temos agido desta maneira? São estrelas sem rumo para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Não, estes não somos nós. Não é possível, isso não pode se aplicar a nós. Nós não somos estrelas que estão sendo guardadas, reservadas para a escuridão para sempre. Nós não somos árvores sem frutos. Nós não somos árvores sem frutos na estação de dar frutos. Nós não somos nuvens impelidas pelo vento das provas e das dificuldades. Não, nós estamos centrados em Cristo, nós estamos na rocha. Nós estamos firmes, nós estamos fortes, nós estamos corajosos no Senhor. E por que estamos firmes e corajosos? Porque não temos problemas? Porque não temos dificuldades? Não, é porque nós estamos no Senhor. Por que quando passa uma ventania, nós não temos medo de que uma montanha seja levada? Porque ela é uma montanha. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes. Perdão. Todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles.
Portanto, estes não somos nós. Estes citados anteriormente não é para um cristão. Espumar queixas, espumar mazelas, espumar intrigas, raivas, ódios, medos, pavores. Não. Isso é para os ímpios, isso é para os não cristãos, é para os que não temem a Deus, é para os que não têm fé, é para os que não temem ao nome do Senhor. Para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram. A respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram. Estes tais são murmuradores, pessoas descontentes. Olha, eles são descontentes. É característica deles. É característica deles ser murmurador, queixoso. Ou serem queixosos, murmuradores. É característica deles serem insolentes. A boca vive falando arrogâncias. Andam segundo suas paixões. É Judas quem está dizendo, quando ele escreveu essa última carta, antes de Apocalipse. Então, qual deve ser a nossa disposição? Qual deve ser a nossa atitude? Deixa eu lembrar para você o que acontece na presença de Deus durante todo o tempo. Na presença de Deus, quando João, em Apocalipse, teve a visão, ou as visões que ele teve, uma delas foi a visão do trono de Deus, está lá em Apocalipse capítulo 4. E, tendo esta visão, ele diz que olhou, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ele ouviu, que era como a trombeta a falar comigo. Ele diz, a voz que convidou João disse assim, suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. A primeira coisa que João Batista vê é que em torno do trono de Deus havia uma manifestação que provavelmente João Batista nunca tivera ideia de como seria algo daquela proporção em torno do trono de Deus. E mesmo que seja uma linguagem que ela tenha os seus mistérios para nós entendermos, mas é que de fato o Senhor é mistério, a grandeza de Deus é mistério para uma mente finita como a minha, uma mente finita como a sua. Mas temos aqui declaração forte de João, que viu o trono de Deus, que viu a porta aberta dos céus, e lá de dentro uma voz que disse, suba e veja. Ele subiu e viu, ao redor do trono de Deus. Havia também, no meio do trono e à volta do trono, havia 4 seres viventes, entre outros, tá? Eu vou me ater rapidamente para não nos demorarmos, mas fica o convite de você ler a palavra inteira. E por falar nisso, hoje eu estou concluindo a leitura da Bíblia, consegui fazê-la em 5 meses, havia feito o propósito de ser em 3, mas como eu parei, estudando, lendo, marcando, me demorei, e outros dias não consegui ler a quantidade proposta para terminar em 3 dias, 3 meses, mas hoje eu a termino em 5 meses, exatamente 5 meses. Eu comecei no dia 4 de janeiro, e em 5 meses, portanto, eu concluo a leitura da Palavra de Deus completa e vou iniciar noutra Bíblia, noutra versão, ou para que haja a contínua experiência do contato com a Palavra de Deus. Então, voltando aqui ao texto de Apocalipse, João descreve o que ele viu ao redor daquele trono. E ele diz mais no verso 9 do capítulo 4, ele diz, sempre os seres viventes que ele viu em torno do trono de Deus davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor,
e Deus poderoso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. O Senhor está envolvido em louvores e adoração. Portanto, como contrariar esse espírito de queixa? Como contrariar esta atitude permanente, viciante, de queixar-se, de reclamar-se, de ver tudo pelo lado contrário, pelo lado ruim, pelo lado que mata, pela morte, pela destruição? Por que nós um dia demos lugar a esse espírito? O Senhor nos está convidando a termos visão do céu e sabermos que quem é candidato a ser um cidadão do céu precisa acostumar-se com os louvores, precisa acostumar-se com a vida de louvor, precisa acostumar-se com uma atitude de reverência e de adoração ao Senhor. O céu não é nosso objetivo, o céu não é nosso destino, nós não queremos a presença de Deus, ainda que sabedores que nós viveremos a eternidade na nova terra, terra que será refeita, restaurada, e nós seremos moradores da terra, porque o Senhor nos criara para a terra, mas nós teremos experiência celestial. E é preciso saber que o trono de Deus estará no meio de nós, o próprio Deus estará no meio de nós. A cidade santa, a Nova Jerusalém, o Cordeiro de Deus, o que nos garantiu acesso à eternidade, habitará no meio de nós. Portanto, a nossa experiência celestial será de pleno louvor e adoração. Não é tempo de nós nos treinarmos para viver como cidadãos dos céus, já, agora. Não é tempo de, nesta terra, mesmo como ela está, nós sermos treinados pelo Espírito Santo, com a intenção de quem realmente está sendo treinado para morar na terra nova, na cidade santa, na presença de Deus, em espírito de louvor e adoração? Não é verdade que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, como disse Jesus à samaritana? O Senhor está buscando quem o adore em espírito e em verdade. O Senhor não está procurando interesseiros, que só está com Ele porque Ele tem bênçãos para dar. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas Ele cumpre aos fiéis. E muitas vezes a fidelidade vai precisar esbarrar na cruz, vai precisar esbarrar na morte, vai precisar esbarrar no sacrifício, na dor, na dificuldade. E aí, seremos, portanto, apartados da grandeza de Deus? Até quando nós seremos murmuradores? Até quando nós insistiremos em reclamar e reclamar e reclamar? O seu casamento não deu certo, não é culpa de Deus. A morte não é culpa de Deus. O sofrimento não é culpa de Deus. Suas orações não serem ouvidas ainda não é culpa de Deus. Temos tantos motivos pelos quais podemos verificar o que está acontecendo, que nós estamos sendo levados pelo caminho que temos sido levados, muitas vezes caminho de incredulidade, caminho de afastamento, caminho de interesses espúrios, de vaidades, enfim, caminho de morte. Mas reclamamos culpando a Deus, brigamos, xingamos muitas vezes a vida, a experiência de viver. Pois saiba que o clima celestial, o céu se move em adoração ao Senhor. Isso não impede os anjos do Senhor de trabalhar, isso não impede o Senhor de agir, isso não impede, não é assim, vou adorar e depois fazer outra coisa. Não, o céu é adoração e tudo o que faz gira em torno de adorar a Deus. Quando o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para que eles nos guardem, para que guardem os 4 cantos da terra, para que sustentem o mundo para que não seja devorado antes da hora, para que Satanás não domine o mundo livremente, o Senhor atua, mas
o céu não cansa, não cessa de louvar a Deus. Portanto, nós vamos trabalhar, nós vamos cuidar de filhos, nós vamos cuidar de casa, nós vamos trabalhar o que é da responsabilidade de trabalhar, nós vamos executar as nossas tarefas, sejam elas quais forem. Nós vamos para o pesado, nós vamos sair de casa, nós vamos para o comércio, enfim, nós vamos viver, vamos para o hospital, vamos trabalhar, vamos viver. Mas isso não impede que o nosso coração esteja centrado no louvor e na adoração ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Esse é o clima do céu. Esse é o clima de estar na presença de Deus. Louvor e adoração 24 horas por dia. Por fim, sabe Débora, a juíza de Israel? Um nome importantíssimo. Uma mulher de uma competência tal que fora levantada como juíza em Israel, uma mulher corajosa, destemida. Quando ela viu ser vencida uma batalha, aquela que ela saiu junto, porque Baraque não quis ir sozinho, num dado momento, ela entoa um cântico. E no meio do cântico, lá em Juízes, capítulo 5, verso 12, no meio do cântico está dito: desperte, Débora, desperte, desperte, acorde e entoe um cântico. Desperte, Débora, desperte, Débora, desperte, acorde, entoe um cântico. Esse é o chamado de Deus para mim, para você no dia de hoje. Desperte, acorde, levante dessa vida de queixa, de murmuração. Para de reclamar do casamento, para de reclamar dos filhos, para de reclamar da sua mulher, para de reclamar da sogra, para de reclamar de tudo, para de reclamar do mundo, para de se queixar contra Deus. Para de se queixar contra si mesma. Eu não valho nada, eu não sou nada, não sou ninguém, não sirvo, nasci para o que não presta, bem que me disseram que eu não ia dar para nada na vida. Para com isso. Repreende esse espírito de queixa, esse espírito de murmuração. Repreende esse espírito de autodestruição. Isso dá lugar ao espírito de Satanás. O espírito do destruidor. Porque o Espírito Santo, quando ele se manifesta com graça, ele se manifesta com pureza, ele se manifesta com autoridade celestial, ele se manifesta com amor, ele se manifesta com paz, longanimidade, benignidade, mansidão. Não é assim que o Espírito de Deus se move, o Espírito de Cristo. Desperta, acorda, desperta e entoa um cântico de louvor. Hoje é dia de louvar e que seja o primeiro de uma vida que decide hoje se entregar ao Senhor para viver uma vida de louvor e adoração. Para viver uma vida de reconhecimento da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do agir de Deus. Mesmo quando você não sente, Deus age. Mesmo quando Deus está em silêncio, Ele está fazendo algo por você. Mesmo que o mundo esteja desabando, tem parentes seus no hospital, tem gente com câncer, tem gente doente por toda parte, o mundo está mal, a situação não vai bem para ninguém, mas nós temos a Cristo, então temos paz. Então temos paz no Senhor. O que de pior pode nos acontecer? Se a eternidade é nossa, se Cristo é nosso, se o reino de Deus é nosso. Nós somos do Senhor e o Senhor é nosso. Tenha paz e entoe um cântico ao Senhor. Cante ao Senhor e o adore. Entoie um cântico. Adore a Deus, mas não somente em palavras cantadas,
mas as palavras ditas ao longo do dia. Abençoe mais os seus filhos, abençoe o seu marido, abençoe a sua mulher. Agora há pouco, quando me levantei, meu marido disse: Deus te abençoe. Me levanto com palavra de bênção. Abençoe os seus, abençoe os da sua casa, abençoe. Nós somos boca de Deus para abençoar, para exortar também, porque o Senhor nos ama e Ele nos exorta. E nós também, se temos este ministério, não é para todos, mas é para todos o chamado de sermos cada um testemunho vivo da bondade e do amor de Deus. Cante ao Senhor, cante ao Senhor, louve ao Senhor, diga palavras de vida em lugar de palavras de morte, diga palavras que criam em lugar de palavras que destroem, digam palavras que edifiquem. E que o Espírito de Deus seja derramado sobre a tua vida, que venha a paz de Deus sobre o teu coração. E esta paz vem a partir da sua decisão, fazendo esta separação entre o que foi até aqui e o que será a partir de agora. A partir de agora, em nome de Jesus, uma palavra, uma canção e uma vida de adoração ao Senhor. Aconteça o que acontecer, o Senhor é nosso e nós pertencemos ao Senhor em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, dá-nos o Espírito Santo para que esta decisão permaneça, para que a nossa vida permaneça no altar, glorificando o Teu nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é bom, só o Senhor é justo, só o Senhor é santo, santo, santo. A Ti toda honra e toda glória, bendito seja o Teu nome para todo sempre, nos céus e na terra. Bendito seja o Teu nome para todo sempre, nos céus e na terra. Glorificado seja, Senhor, na minha, na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo, 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 Deus Jeová triuno, puro e perfeito, nosso Redentor. Que o Santo dos Santos permaneça na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua solidão, na tua solitude, na companhia, onde você estiver, que a paz de Deus te alcance. Amém? Bom dia. Essa mensagem vai ficar agora lá no meu canal, no YouTube, Darleide Alves, YouTube Darleide Alves. Algumas pessoas estavam com dificuldade de encontrar o canal, mas nós facilitamos. Tinha alguma coisinha lá que de fato estava dificultando esse acesso, mas já está completamente acessível, Darleide Alves. Você encontra facinho esse canal no YouTube, tá bom? E então todas as mensagens estão lá disponíveis para você ouvir outra vez, para compartilhar. Se inscreve, tá bem? Para que a gente aumente essa família, se você considera que esse pão quentinho pode alimentar a experiência de alguém. E tem sido lindo a quantidade de testemunhos de pessoas que me dizem: foi uma amiga que mandou para mim, eu não conhecia, estou grata, alimentada, alimentado. E assim nós façamos crescer a família de Deus. Se foi bênção para você, abençoe a outros. O Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã, às 7 da manhã, em nome de Jesus. Graça e paz.